Irmãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa estuda as lições do Evangelho, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, através da ótica do Espiritismo. Estamos aqui para compreender e não para polemizar, nem trazer ideias de cunho pessoal para o entendimento. E estamos ao vivo, e, portanto, você pode participar, você pode enviar a sua mensagem, dar o seu alô, pode fazer também uma pergunta dentro do tema e desta questão do Evangelho de uma forma geral. Nosso programa é dividido em blocos. Iniciamos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, depois, com Caiba Chuto, estudamos algumas passagens do Novo Testamento. No terceiro bloco, nós estamos com Emmanuel, através de Chico Xavier, estudando as cartas de Paulo de Tarso, e encerramos o programa no quarto bloco com a palavra de José Herculano Pires sobre um tema do Evangelho. E para facilitar, nós trabalhamos também aqui com as apresentações em slide. E vamos iniciar, então, o primeiro bloco com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o seu capítulo 13. Hoje, o item 19. É uma mensagem assinada por um guia protetor, um espírito que não quis dar um nome. Mensagem essa dada na cidade de Sens, no ano de 1862, sob o título Os Órfãos. Nós já estudamos no programa passado a primeira mensagem sobre esse tema, dada também por um espírito que não quis se identificar, porque ele assinou simplesmente um espírito protetor. Agora, então, vamos ver esta mensagem desse guia protetor. Vamos, então, destacar aqui o texto desse nosso amigo espiritual. Vamos colocar o texto, né, num ponto maior, para que você possa acompanhar. Aí está, então, o texto, parte do texto. Esse é o início do texto desse espírito sobre os órfãos. E ele, então, inicia dizendo: essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse. E o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve arrojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Saber que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosses recompensado pela sua gratidão. Deus permite que, às vezes, sejais pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, está aí o início da mensagem desse guia protetor sobre a questão dos órfãos. Ele inicia se referindo, na verdade, à discussão que estava sendo feita em relação àquelas pessoas que auxiliam os órfãos
mas que querem aparecer, querem ter o seu nome colocado numa placa como beneficiário, querem se mostrar a todos, olha, eu adotei, eu salvei essa criança ou essas crianças de ficarem lá num orfanato. Então, ele está nos lembrando que isso é orgulho, é prepotência, é querer aparecer para, no fundo, receber o reconhecimento, a gratidão daqueles que estamos auxiliando. Mas ele lembra que, para Deus, o que vale é o bem desinteressado. Ou seja, quando fazemos o bem a alguém, sem esperar nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de gratidão, absolutamente nada. Nós estamos fazendo bem pelo bem, por amor ao próximo. Nós estamos indo lá e adotando aquela criança órfã porque queremos amá-la, educá-la, orientá-la para o campo do bem. Se ela vai ser grata a nós, se não vai ser grata, se vai seguir os nossos bons conselhos e bons exemplos, isso já não é conosco. Nós apenas estamos procurando amar essa criança e tirá-la dessa situação de orfandade. E ele ainda também nos diz que aquele que procura na terra, aqui no mundo material, a sua recompensa para o bem que está fazendo, na verdade, não a receberá no céu. E receber a recompensa no céu é que é mais importante, porque esta vida terrena é passageira. Mas se fizermos o bem por orgulho, para querer nos mostrar, quando desencarnarmos, isso será cobrado de nós, porque não é um verdadeiro bem. Não houve o desapego, o desinteresse. Na verdade, fomos movidos apenas para aparecer diante da sociedade, para ficarmos de bem no meio social em que vivemos. Ficamos de bem, obviamente, com os outros. Portanto, esse Espírito está nos lembrando que precisamos ajudar aos mais fracos, e no caso aqui específico, aos órfãos, sem querer receber nenhum agradecimento por parte desse que nós estamos auxiliando. E aí sim, Deus levará em conta esse bem que estamos fazendo, porque ele se torna um bem verdadeiro. E como estamos exercitando o amor, aí sim nós receberemos 100 por 1 no depois da morte. Mas pensar nisso, ou seja, nessa recompensa espiritual depois da morte, já é um problema, porque nós temos que nos movimentar àquele que precisa de auxílio de coração, do fundo da nossa alma, lembrando que todos somos filhos de Deus e que Jesus nos solicitou para amarmos-nos uns aos outros, sem fazer nenhum tipo de distinção. Portanto, temos que provar o nosso desinteresse, o nosso desapego, fazendo bem pelo bem, e nada mais do que isso. E aí sim, nós poderemos ser recompensados depois da morte. Mas lembrando que quando recebemos a ingratidão aqui na Terra, é uma prova. E aí nós temos que saber lidar com isso. Ou seja, adotamos uma criança, a retiramos da orfandade, demos tudo que pudemos a ela, mas ela nos responde com a ingratidão. E aí nós temos que saber lidar com isso. E se temos um verdadeiro amor, não vamos ficar ofendidos, nem vamos largar esse filho adotivo na vida. Vamos continuar a trabalhar
com ele, sabendo que Deus está vendo que tudo estamos fazendo de coração e sem nenhum outro interesse. Bom, esse guia protetor continua a temática. Vamos trazer mais um texto dele, mais uma parte do seu texto. Ele nos diz: como sabeis, aliás, se esse benefício, momentaneamente esquecido, não produzirá mais tarde os seus frutos? Ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista o semelhante. Os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará. E essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo, frequentemente, uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis então toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Bem, ele está dando continuidade aqui a este tema da ingratidão do filho adotivo. E ele está nos chamando a atenção. Não fiquemos olhando apenas para o aqui e agora. Esta existência. Porque somos quais semeadores. O filho adotivo pode não nos ser grato. Ele pode não reconhecer todos os esforços que fizemos pela sua educação e para que ele se desse bem na vida. Mas que importa isso? O que importa é termos feito isso de coração, totalmente desprendidos. E a semente vai ficar com ele. Vai, porque ele jamais esquecerá que nós o tiramos da orfandade, que nós demos a ele um lar, uma família, que demos a ele condições de estudar, de se formar, de ser alguém na vida. E como a vida continua após a morte, porque somos espíritos imortais, essa semente que hoje ele abafou pelo egoísmo e com orgulho, amanhã, com as provas da vida, haverá de germinar e começar a crescer. Então, um dia, ele se lembrará de que, naquela encarnação, ele foi salvo, ele foi amparado por nós. E aí, então, voltará reconhecido e agradecerá pelo que fizemos com ele. Então, não temos que nos preocupar se o filho que adotamos vai ter ou não gratidão para conosco. Vamos fazer por amor. E é por amor que vamos continuar nas próximas existências a trabalhar com ele para o seu esclarecimento, para que ele possa sair do egoísmo e do orgulho e entrar para a fraternidade, para a solidariedade, a caridade e o amor ao próximo. É isso o que temos que fazer. Porque, como ele diz aqui no final da sua mensagem, um benefício nunca se perde, nunca será esquecido. Pode estar abafado, mas acabará vindo um dia à tona. Vimos então, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem Os Órfãos, assinada por um guia protetor. Daremos continuidade ao estudo desse capítulo semana que vem,
próximo programa aqui, o Evangelho em Espírito e Verdade. Porque agora nós vamos passar para o livro O Espírito do Cristianismo, obra essa escrita por Caibar Schutel, publicação da Casa Editora O Clarim, essa editora espírita lá da cidade de Matão, no estado de São Paulo. Nessa obra, Caibar Schutel realiza estudos sobre diversas passagens do Evangelho. Hoje, nós vamos estudar o tema A Fuga para o Egito. E Caibar Schutel está nos trazendo o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, versículos 13 a 15, onde, então, esse evangelista, que foi um dos discípulos diretos de Jesus, narra que, depois de haverem partido os magos, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, dizendo: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica aí até que eu te chame, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, esta é uma cena muito conhecida, depois do nascimento de Jesus, na famosa manjedoura, com a visita dos 3 reis magos. Então, José recebe a visita desse anjo, nada mais é do que um espírito que solicita que ele, então, vá para o Egito e fique ali, porque Herodes, que era, na época, o rei dos judeus, haveria de querer matar Jesus, como, de fato, a narrativa evangélica diz que isso aconteceu, porque Herodes deu a ordem para que as crianças de até 2 anos de idade fossem mortas. Não se sabe, historicamente, se esse fato foi real. Historicamente, existem dúvidas a esse respeito, mas não é isso o mais importante. O mais importante é a interpretação que a doutrina espírita nos dá para entendermos esse episódio. Para isso, então, vamos passar aqui a palavra ao nosso, vou colocar para cá, o nosso Caibar Schutel, no seu livro O Espírito do Cristianismo. Ele vai nos dizer: a melhor defesa do homem, quando seus inimigos o perseguem, é fugir deles. Uma fuga preventiva vale mais que um ataque de defesa, porque na fuga o homem deixa Deus ganhar o seu agressor e ganha, ao mesmo tempo, a sua vida e a misericórdia de Deus. É isto que nos ensina este Evangelho, confirmando os preceitos do Cristo. Não deis mal por mal, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, que faz nascer o sol para bons e maus e descer as chuvas para justos e injustos. Se a justiça de Deus não se conformasse com estes preceitos de misericórdia, certamente ele não mandaria um seu mensageiro ordenar a José, em sonho, que fugisse para o Egito com o seu filho amado e lá ficasse até a morte de Herodes. Senhor da vida de todos nós, nosso Pai Celestial, vendo o risco que corria seu filho de ser vítima de tão tigrino inimigo, poderia aniquilar de vez esse Herodes, que pretendia opor-se aos seus sábios desígnios. Mas assim não aconteceu. Havia o recurso da fuga para o Egito, onde o infante ficaria bem guardado, longe das vistas do seu adversário. A revelação em sonho representou um papel importante nesse ato de libertar de um mal destinado a ferir, no próprio coração, essa doutrina que vem trazer a liberdade ao cativo, a saúde ao enfermo, a esperança ao aflito, a verdade aos que tateiam nas trevas da ignorância. Lição estupenda é a ordenação do Senhor a José, para que tomasse o menino e sua mãe
e fugisse para o Egito. Quantas vezes oprimidos, vilipendiados, massacrados em nossas boas intenções, penetra, mesmo acordados, em nossa alma, a ordem da fuga preventiva para algum Egito, onde, longe dos olhares dos que nos malquerem e nos maldizem, possamos sentir a segurança de uma vida mais tranquila, mais pura, de mais amor, de mais espiritualidade. E quantas vezes nos sentimos opressos e fatigados, com ânsias no coração e desvario no cérebro, só porque não fugimos para um Egito. Embora a voz íntima nos intimasse, como o anjo intimou a José a efetuar essa fuga. Vamos dar uma paradinha no texto de Caibar Schutel para fazermos um comentário. Fugir para um Egito, nos diz aqui o nosso Caibar Schutel. Ou seja, nós temos que reconhecer que a vida aqui na Terra, entre nós seres humanos, não é uma vida fácil. Não conseguimos ter um entendimento sempre com bases no amor, na caridade, na fraternidade, na solidariedade. Pelo contrário, quantas e quantas vezes, no seio mesmo da família, temos inimigos. Aquelas pessoas que não conseguem se dar bem conosco, que às vezes até nos odeiam. Então, Caibar Schutel está nos lembrando, como cristão, o nosso dever é evitar qualquer contenda. Por isso, então, muitas vezes, o melhor é retirar-se, afastar-se, ir para um outro local. Isso não quer dizer que deixamos de amar os nossos entes queridos, os nossos familiares. Mas reconhecemos que precisamos dar um tempo. E que por causa da problemática muito ruim de convivência, é melhor manter um certo afastamento, evitando um envolvimento que poderia gerar algo de maior apreensão, algo mais problemático. E Caibar Schutel vai nos lembrar também que quando não fazemos esse tipo de afastamento, que é um afastamento físico, nós devemos também aprender a fazer um afastamento mental, através da meditação, através do culto do Evangelho, sozinhos, sabendo, então, interiorizar as lições e não nos deixarmos contaminar pelas problemáticas da convivência familiar. Não nos deixarmos contaminar pela balbúrdia, pela discussão, o bate-boca, os julgamentos, nada disso. Aprendermos a estar com Jesus, a estar com o Evangelho. Então, às vezes é preferível mesmo estar com os outros, mas ter o seu próprio espaço. O que não significa abandoná-los. Estar em casa, mas como se não estivesse. A não falar o que não se deve, a não ferir o outro, a não opinar em determinadas situações, evitando, portanto, um mal maior. Então, são dois tipos de fuga. Como nos lembra aqui Caibar Schutel, fez Deus com José. Olha, Herodes, o rei dos judeus, não admite a vinda do Messias, porque para ele, o Messias vai destroná-lo, vai tirar o seu poder. Então, ele está maquinando para encontrar a criança, Jesus, e matá-la. Então,
José, pegue Jesus e Maria, saia de Israel e vá para o Egito. E aguarde, fique lá, até que eu, que represento Deus, volte a você e diga que você pode voltar para Israel. E assim José fez, obedecendo esse anjo do Senhor, ou seja, esse espírito superior, evitando a tragédia. Porque Deus é misericordioso. Como lembra Caiba Schutel, Deus poderia perfeitamente eliminar Herodes, provocar a desencarnação dele. Mas não é assim que a justiça divina funciona. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Então foi utilizado o recurso da fuga, da retirada momentânea, favoráveis, mesmo porque a missão de Jesus não iniciaria na infância, mas era preciso que ele ficasse aqui na terra. O tempo passou, Herodes naturalmente vai desencarnar, e aí então a família retorna para Israel. É o que nós precisamos fazer. Vamos nos afastar momentaneamente, evitar comentários para que a discussão não fique ainda mais acalorada. Vamos para o nosso quarto, vamos abrir o Evangelho, fazer uma oração, pedindo paz. É isso que nós temos que fazer. E se for o caso, realizar essa fuga física. Olha, está muito difícil vivermos juntos, e para que a situação não complique, e não tenhamos até mesmo uma tragédia, eu estou saindo. Vou viver em outro lugar, numa outra condição, mas mantendo contato, mantendo a amizade, mas será melhor para todos o meu afastamento. E sem fazer nenhum tipo de exigência. E aguardando que o tempo, que é um grande remédio, possa, então, realizar a reaproximação, o entendimento. Então, que de nossa parte, não sejamos o problema. Que não sejamos nós a dificuldade. Pelo contrário. Porque nós já conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a realidade da vida imortal. E, portanto, somos nós que precisamos dar o exemplo. Sempre no bem, sempre no amor, sempre na paz. É assim, então, que, à luz da doutrina espírita, nós entendemos essa passagem do Evangelho, relatada por Mateus, dessa fuga de José e seus familiares para o Egito, retornando somente depois que esse espírito reaparece e dizendo que então tudo estava tranquilo, que Herodes já havia sido substituído no trono, não havia mais perigo e que a família podia voltar então para Israel e vai então se sediar lá na cidade de Nazaré, na região da Galileia. É assim, então, que nós vimos mais um tema trazido pelo nosso Caiba Schutel na obra O Espírito do Cristianismo. Nós vamos continuar semana que vem com mais uma passagem do Novo Testamento. Assim, nós encerramos o segundo bloco do programa e entramos agora no seu terceiro bloco, onde trazemos o benfeitor espiritual Emmanuel, que tanto escreveu, tanto orientou, através da mediunidade de Chico Xavier. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Desse total, aproximadamente 250
são de autoria de Emmanuel, ou contam com a participação dele. E Emmanuel sempre se confessou um seguidor de Paulo de Tarso, tendo em Paulo de Tarso um mestre. E ele comentou muito os conteúdos das cartas de Paulo de Tarso. Naquela famosa coleção, que é conhecida como coleção Fonte Viva, ou a coleção de estudos do Evangelho, que são os livros Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. São 6 livros em que Emmanuel se dedicou a estudar versículos do Evangelho, e entre esses versículos, aqueles também retirados das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos trazendo aqui no programa essas cartas, de acordo com os estudos realizados por Emmanuel através do Chico Xavier. Nós já fizemos a carta aos Romanos e estamos agora fazendo a primeira carta aos Coríntios. Hoje, já está aí na tela, temos para nós o versículo 16 do capítulo 3, quando Paulo de Tarso escreve: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Como será que Emmanuel comentou esse texto de Paulo de Tarso? Nós vamos saber nesta obra, Fonte Viva. Você quase não está conseguindo ler aqui, né, o título na capa. É porque esta edição é bem antiga. Não é a primeira edição, é a 4ª edição da obra. Aliás, esta 4ª edição é do ano de 1968. O livro está bem desgastado, porque bem usado e, claro, antigo. Mas é nesta obra, Fonte Viva, publicação da Federação Espírita Brasileira, onde encontramos o comentário de Emmanuel a respeito, então, desse versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Emmanuel intitula o seu texto Educa. Ele compõe o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Vamos, então, prestar atenção na palavra de Emmanuel, para, na sequência, podermos, então, realizar o comentário. Diz ele: Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da serra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o genes da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás
o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Bem, este é o comentário que Emmanuel faz desse versículo que está aí na tela da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele intitulou Educa e compõe o capítulo 30 do livro Fonte Viva. Emmanuel nos lembra que não somos seres acabados. Somos seres que possuímos em potência, em germe, tudo o de que necessitamos para chegarmos à perfeição. Mas, para isso, temos toda uma caminhada pela frente, onde temos que acionar a nossa força de vontade, o nosso querer, desenvolvendo esse potencial, tanto na área intelectual quanto na área emocional. Portanto, somos seres em construção. Nós estamos indo, e cada um chegará no seu tempo. Mas Deus está conosco. E está conosco, habita em nós, porque somos seus filhos. E temos em nós o potencial divino. Precisamos desenvolver esse potencial, superando assim o egoísmo, o orgulho, o materialismo, a indiferença, e desenvolvendo a caridade, a humildade, a fraternidade, a bondade, enfim, o amor, porque o amor é a base da vida. O amor vibra em todo o universo e é amando que conseguiremos superar a nossa animalidade, a nossa materialidade, dentro da realidade nossa, de espíritos imortais que somos e destinados à perfeição. É um trabalho árduo, com quedas, nem sempre nos manteremos equilibrados. Muitas vezes ainda pegaremos atalhos, mas tudo isso faz parte do processo da nossa educação que estamos realizando. Por isso, Emmanuel, no seu texto publicado no livro Fonte Viva, nos fala da educação, da necessidade de nos educarmos e educarmos os outros. E é brilhante o pensamento dele, quando ele nos diz: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. E nós já estudamos aqui no programa o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e vimos que no item 8, 9 e 10 dessa obra, os espíritos, respectivamente, Lázaro, Fenelon e Samson, eles nos dizem que se conseguirmos amar o nosso próximo, colocarmos em prática o amar uns aos outros, poderemos sim ser felizes já aqui na Terra e alcançarmos, já aqui, enquanto estamos encarnados, um alto grau espiritual. Só depende de nós, porque o potencial divino está conosco e é uma questão de colocá-lo em prática. Meditemos sobre isso, pensemos sobre isso e trabalhemos na nossa autoeducação, no nosso autoconhecimento, para que estejamos realmente com Deus. Porque Deus, este sempre está conosco. Nós vamos dar continuidade ainda à primeira epístola, ou primeira carta de Paulo aos Coríntios, no próximo programa, e já deixamos o convite para que você, então, nos acompanhe. E antes de entrarmos no quarto bloco,
nós vamos dar aquele intervalo para trazer a dica literária espírita. Hoje estamos trazendo uma obra maravilhosa, referência na literatura espírita, o livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. Martins Peralva foi um grande estudioso do Espiritismo e do Evangelho, nos deixou obras maravilhosas, e entre elas, Estudando o Evangelho, onde ele desdobra diversos temas que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É obra de referência, é obra de auxílio nos estudos do Evangelho. Não deixe, então, de conhecer, não deixe de fazer a leitura, não deixe de utilizar essa obra em conjunto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a dica literária espírita de hoje é a obra Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, publicação da Federação Espírita Brasileira. E agora, então, chegamos ao quarto e último bloco do programa, onde trazemos a palavra balizada, profunda, do Evangelho. Essa palavra dele, na verdade, são áudios da década de 1970. Durante 3 anos e meio, ele encerrou o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher, fazendo sempre um comentário de uma passagem do Evangelho. Graças à Fundação Maria Virgínia e J. Filado Pires, boa parte dos áudios do programa foram resgatados. Nós pudemos, então, editar esses áudios para trazer para o nosso programa apenas e tão somente a palavra de Herculano Pires sobre o Evangelho. Se você quiser ler, porque tudo já foi transcrito para texto, existe o livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, publicado pela editora Paideia. Vamos, então, ceder a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Texto e explicação. Abrimos sempre o Evangelho ao acaso. Hoje caiu-nos o seguinte texto que leremos e será explicado. João, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Muitos, vendo os milagres que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele mesmo conhecia o que havia no homem. Este trecho do Evangelho vem, como se costuma dizer, a talho de foice. O ouvinte que nos perguntou por que nós não largamos tudo e saímos pelo mundo fazendo materializações, tem aí uma bonita resposta dada pelo Evangelho. E não pense que nós estamos fazendo isso de propósito, não. O Evangelho, como disse bem a Dulcemar, o Evangelho foi aberto ao acaso. Ao acaso. Ao abrir o Evangelho ao acaso, caiu-nos esse trecho. Esse trecho já estava, portanto, marcado desde o início do programa. No início do programa nós fazemos uma prece e abrimos o Evangelho. Os trechos que caem, nós então vamos trazer para o programa no final do programa. Ora, caiu exatamente esse trecho. Um trecho em que Jesus se mostra assim em Jerusalém, fazendo os milagres que aquelas pessoas não queriam acreditar. E que aquelas pessoas, naturalmente, punham em dúvida. Quantos não acusaram Jesus de embusteiro, de trapaceiro, de indivíduo interessado em fazer coisas que iludissem o povo? Nós sabemos que Jesus foi muito acusado disso e que até hoje é acusado. Quando não é acusado disso, é acusado de louco. Não faz muito tempo, em Paris, apareceu um livro muito curioso, chamado La Folie de Jesus, quer dizer, A Loucura de Jesus. Foi um livro escrito por um grande psicólogo, Binet Sanglé. Este livro era um livro grande, depois foi reduzido a um volume menor para poder ser mais divulgado.
Nele, Benet Sangré procura demonstrar que Jesus era um louco. Jesus estava completamente fora da realidade. Entretanto, para escrever este livro, Benet Sangré, que era um pesquisador, um homem sério no campo da investigação científica, teve de trabalhar, de investigar a vida de Jesus e deu uma contribuição muito boa para o esclarecimento de vários aspectos da vida de Jesus, com as suas pesquisas. É como diz o povo, há males que vêm para bem. Ele, querendo acusar Jesus de louco, deu uma bonita contribuição para a verificação de vários aspectos da existência de Jesus. Aquilo que muita gente diz hoje, ninguém prova que Jesus existiu. Como não prova? Há muitas provas da existência de Jesus. Apenas a história do tempo não registrou a presença de Jesus, porque Jesus não foi considerado como uma figura importante. Se ele nascesse como nasceu o Buda, por exemplo, na qualidade de um príncipe, a história registraria a sua vida. Mas ele nasceu como filho de um carpinteiro, filho de um operário, numa cidadezinha pequenina da Galiléia, que era Nazaré, numa aldeia praticamente. Então a sua vida foi obscura, ele passou despercebido entre os homens de seu tempo. Foi condenado como eram condenados todos aqueles que nesse tempo se levantavam contra as autoridades do Templo de Jerusalém ou contra o domínio romano. Jesus não se levantou contra o domínio romano. Ele não fez nenhuma revolução no sentido de expulsar os romanos da sua terra. Ele quis apenas despertar os romanos, os gregos, os judeus e todos os homens da terra para a compreensão da vida espiritual. Mas este despertar incomodava os homens do templo, as autoridades do templo de Jerusalém. E foi por isso que o condenaram e o mataram e o pregaram na cruz. Ora, pregar uma pessoa na cruz naquele tempo era reduzi-lo à máxima ignomínia. Não havia nada mais ignominioso do que isso. Pregar um indivíduo na cruz era condená-lo em definitivo a ele e a sua família, a memória de todos aqueles que pertenciam à sua família. E por isto passou Jesus. Então ele foi considerado como um criminoso vulgar, um homem que não tinha nenhuma condição de figurar na história. Mas as provas da existência de Jesus estão principalmente nos seus apóstolos. Os seus apóstolos tiveram uma atividade posterior à morte de Jesus muito grande. Esta atividade não ficou restrita à Palestina, eles saíram pelo mundo. O apóstolo Pedro, por exemplo, foi morto em Roma. E saíram pelo mundo pregando, contando aquilo que se havia passado na Palestina, como Jesus lhes havia ensinado o Evangelho. Eles deram testemunho de Jesus por toda parte. Ora, então a prova, o testemunho dos apóstolos, já é uma prova histórica importante, que veio posteriormente, mas que realmente tem um valor probante muito grande. Além disso, as pesquisas históricas foram aos poucos revelando outros aspectos da vida de Jesus, e hoje sabemos que Jesus realmente existiu. Como diz Renan no seu livro sobre Jesus, não há dúvida nenhuma de que este jovem carpinteiro existiu na Palestina e que realizou um trabalho profundo. Renan chega mesmo a dizer: os evangelhos foram escritos nos círculos mais próximos de Jesus, entre as pessoas que conviveram com ele. Portanto, nós temos um testemunho muito valioso dessas pessoas quanto à existência de Jesus. Não há dúvida que ele existiu. Mas, se não fosse isto, se não fossem estas provas, hoje se poderia considerar Jesus como um simples mito. Arthur Drews, por exemplo, um grande mitólogo, publicou na Inglaterra um livro chamado O Mito de Jesus. Este livro, O Mito de Jesus, fez furor aí nos fins do século passado e princípios deste século. Fez grande furor. Outros livros semelhantes foram publicados, procurando mostrar que Jesus era um mito. Mas as pesquisas históricas prosseguiram. E um dos últimos grandes pesquisadores, Charles Guignebert, na França, um professor catedrático de História do Cristianismo na Universidade de França, que realizou pesquisas intensivas sobre a vida de Jesus, publicou um livro de 1000 páginas em francês, um livro que é hoje fundamental para o conhecimento da história do cristianismo primitivo e que nos dá o testemunho histórico da existência e da vida de Jesus. Assim vemos que não basta a gente querer fazer milagres. Jesus fazia porque ele podia fazer, porque ele estava investido de autoridade para isso e porque ele queria, através dos seus milagres, que na verdade não são milagres,
eram fenômenos produzidos porque ele conhecia as leis naturais com que estava lidando. Ao produzir esses fenômenos, ele procurava despertar as criaturas para a compreensão da espiritualidade. Foi o seu grande trabalho. Agora, é interessante no final do texto essa referência de João, de que ele conhecia os homens. Os homens não o conheciam, mas ele os conhecia. Eles sabiam até onde os homens podiam chegar, mas ele não temia o que os homens pudessem fazer. Ele queria chegar ao final da sua missão como realmente chegou. E os homens é que precisam agora procurar conhecer-se a si mesmo para melhor compreender Jesus. Palavra vigorosa e profunda de José Herculano Pires, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. A Web Rádio Cristo Consolador está comemorando 4 anos no ar, e nós também estamos comemorando 4 anos do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. E para o próximo mês, teremos novidades no nosso programa. Fique ligado, nos acompanhe, e se você não pode nos assistir toda quinta-feira às 5 da tarde, você pode depois, qualquer dia e horário, no YouTube nos assistir, acessando o canal da Web Rádio Cristo Consolador e também o canal Orientação Espírita. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até nosso próximo encontro, semana que vem, para mais um programa, o Evangelho em Espírito e Verdade.